Então lá, oficialmente, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, espero que esteja tudo bem com vocês aí, e na aula de hoje nós fechamos um ciclo, um grande ciclo dentro da matéria, chamado Forças Moleculares. Então, só esperar o povo atrasadinho chegar aqui. Então, é um assunto que desenvolve, quando o povo entrando vai travando, então... Fechou? Então, é um assunto que necessita de ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, geometria molecular que você viu aí com o Jamal, a parte de polaridade molecular que você também viu com o Jamal. Então, são 3 assuntos que você viu comigo: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, geometria molecular, você viu com o Jamal, e parte de polaridade das moléculas também você viu com o Jamal. Só que eu vou ter que fazer um resumo disso tudo. Não viram geometria ainda? Mas de qualquer maneira, eu vou trazer hoje uma tabelinha, ainda não passou, mas eu vou trazer uma tabelinha, essa geometria, mas para dizer se a molécula é polar ou apolar. É isso que eu preciso que vocês mexam aí com esse sistema. Então, nessa apostila, cadê a apostila? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Então, nessa apostila nova, então, a apostila livro 4, página 331, a gente vai mexer com forças intermoleculares. Ainda bem que me avisaram ali da geometria, mas de qualquer maneira, eu tenho uma tabela, eu quero que vocês anotem depois essa tabela, que ela vai facilitar e muito a matéria desse processo de geometria. Então, lá na apostila, deixa eu só jogar a cadeira para cá, página 331, forças intermoleculares. Eu vou para cá, que fica mais fácil para nós trabalharmos. Então, aqui fica mais fácil, porque vocês têm aí, deixa eu só apagar essa luz aqui, senão fica uma areola ali. Pronto, acho melhor. Forças intermoleculares. O que você entende pelo inter? Inter significa entre moléculas. O que você já viu agora, o que você já viu até então, diz respeito às forças intramoleculares. O que eram as forças intra? Intra significa dentro, intramuscular, intravenosa é dentro, e o inter, cuidado que inter é entre, não fora, que muitas vezes se confunde na termoquímica, eu tenho uma reação exo e endo, então, mas o intra é dentro e o inter é entre as moléculas. Então, é um assunto importantíssimo e temos boas notícias. Vocês viram aí que a Federal vai fazer sua prova, só que lá em janeiro. O Enem vai postergar as suas datas, então significa que você vai ter mais tempo para se preparar. E para quem levou a sério, para quem acompanhou todas as aulas, simplesmente depois nós vamos fazer aí, retomar alguns assuntos importantes, e esse assunto da aula de hoje, ele é muito, mas muito importante para o Enem. Forças intermoleculares, é daí que vem. Por que uma molécula é solúvel em um solvente XYZ? Por que uma molécula tem um ponto de ebulição maior do que o outro? Por que existem essas características físico-químicas entre as estruturas? Então, isso vai ser a nossa base de hoje. Então, o que acontece? Mas, primeiro, antes de ver as forças intermoleculares, eu quero que vocês revisem as chamadas forças intramoleculares. Há um bom tempo atrás, você viu a chamada ligação iônica, iônica, e viu a ligação covalente. São as 2 ligações chaves que vão me interessar. Então, a ligação iônica necessita do quê? De íons. Ligação iônica necessita de íons. Isso aqui é uma revisão. Ainda não entrei na aula. A aula de hoje é uma aula extremamente curta. Se vocês observarem bem, a aula de hoje ela cabe em 1/4 de folha de papel. Só que para entender a aula de hoje, eu preciso retomar todos esses assuntos, e revisão sempre é bem-vinda. Então, a ligação iônica é aquela que necessita de íons. Porém, de onde que vêm esses íons? Esses íons, eles vêm da seguinte representação. Para que você tenha uma ligação iônica, é necessário, deixa eu colocar as informações todas aqui, é necessário que você tenha um metal que perde os seus elétrons para um ametal. Deixa eu colocar aqui. Então, a ligação iônica é aquela que ocorre na presença do metal. Aí vem aquela pergunta que não quer calar. Professor, como é que eu vou saber, numa prova sem tabela periódica, se eu tenho um metal ou um ametal? Essa pergunta é importante. Como é que eu vou saber, olhando para um elemento, para uma distribuição eletrônica, se aquele elemento é metal ou ametal? Isso é importante para o de hoje. Então, vamos voltar. Metal são aqueles elementos que têm de 1
a 3 elétrons na última camada. Vou repetir. Metal é aquele que tem de 1 a 3 elétrons na última camada, na camada de valência. Já um A metal é aquele que tem 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada, mais o hidrogênio. Olha bem, isso aqui é importantíssimo. Quando que eu tenho ligação iônica? O próximo simulado que você vai fazer vai trazer todo esse apanhado de matérias. Ligação iônica é aquela que tem um metal, que tem de 1 a 3 na última camada, e esse metal perde, transfere, doa os seus elétrons. Essa é a ideia. Então, a palavra-chave na ligação iônica, perda, transferência, doação de elétrons do metal para o ametal. Essa é a ideia essencial da ligação iônica. Te dou um exemplo, quer ver? Imagine, então, aqui só um resuminho. Então, para que aconteça uma ligação iônica, eu tenho metal que perde os elétrons para um ametal. Esse metal fica positivo, o cátion, o ametal fica negativo, e entre duas cargas opostas ocorre a atração, por isso que ele é chamado de ligação eletrovalente, pela força eletrostática. Mas eu te dou um exemplo. Imagine que você tenha que fazer uma ligação entre o magnésio 12 e o cloro 17. Eu vou adiantar alguns expedientes. Você teria que fazer a distribuição eletrônica do magnésio 12, teria que fazer a distribuição do 12 e teria que fazer a distribuição do 17. Mas acho que nessa altura do campeonato de distribuição eletrônica, você manja bem. Então, eu vou adiantar. O magnésio, ele tem 2 elétrons na última camada, e o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. Essa é a ideia. Então, o magnésio tem 2 e o cloro tem 7. Se você duvidar, faça a distribuição eletrônica, encontra 2 na última camada e 7 na última camada para o cloro. Como é que vai funcionar? Então, eu vou colocar o primeiro elemento, que é o cloro. Em volta desse cloro, eu vou colocar os elétrons com alguma simbologia. Pode ser bolinha, xizinho, asterisco, coraçãozinho, etc. e tal. Tá aí o meu cloro. Aí o segundo elemento que me interessa é o magnésio. E esse magnésio, ele apresenta 2 elétrons na última camada. Então, lembrando, os metais, eles perdem todos os elétrons da última camada, e os ametais, eles precisam receber o número X de elétrons até completar 8. Isso é importantíssimo que você lembre. Os metais, eles perdem todos os elétrons da última camada. Se tiver 2, vai ter que perder os 2. Se tiver 3, perde os 3. Se tiver 1, perde 1. Agora, os ametais, aqueles que têm 4, 5, 6, 7, ou hidrogênio, ele tende a receber até ficar estável com 8, ou 2, no caso do hidrogênio. Fechou? Então, o que vai acontecer aqui? Como nós vamos precisar perder elétrons, o magnésio, slow motion, o magnésio está perdendo o seu primeiro elétron para o cloro. Só que na hora que esse cloro recebe o elétron, olha só a continha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! O cloro já está estável. Só que o magnésio ainda não. O magnésio, ele tem um elétron e ele precisa perder aquele elétron. Para quem? Para esse cloro não dá mais, porque esse cloro já está estável com 8, ele já está feliz e está vivendo assim para sempre. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar um outro átomo de cloro. Esse outro átomo de cloro também tem 7 elétrons na última camada. Estou espalhando esses elétrons. O que eu estou montando aqui é a chamada fórmula eletrônica. Como o magnésio tem um elétron, esse magnésio que tinha um elétron perde o seu elétron. Repare, na hora que ele perdeu os 2 elétrons, ele ficou estável. Esse cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ficou estável com 8, e todos viveram felizes para sempre na fórmula MgCl2. Por quê? Porque eu usei só um magnésio e usei 2 átomos de cloro. Pronto, resolvido o nosso sistema. Isso é ligação iônica, mas não é a única ligação que você viu. A próxima ligação, aliás, antes disso, para encerrar, regra prática. Existe uma regra prática, e essa regra prática, porque ligação iônica é muito chato, sem colocar xizinho, bem-vindo, setinha para lá, setinha para cá, para evitar problemas. Então, existe uma regra prática. Como é que funciona essa regra prática? Primeiramente, você vai me colocar o cátion sempre, presta bem atenção nisso aqui. A regra internacional pede, numa montagem de composto iônico, que sempre o cátion venha primeiro, ou seja, aquele derivado do metal, o metal, aquele que perde, vem na frente,
O ametal, aquele que recebe o seu elétron, aquele que vai virar ânion, ele vem depois. Professor, mas o que é aquele XY? Eu não lembro mais. O X é do cátion, é o número de elétrons que o cátion vai perder. Professor, como assim? Se o metal tiver um elétron na última camada, perde um. O X vai valer 1. Aí, se tiver 2 elétrons na última camada, ele vai perder 2. Se tiver 3 elétrons na última camada, perde os 3, o X vai valer 3. Então, o C é o cátion, aquele que perde. Se tiver 1, carga 1. Se tiver 2, perde 2. Se tiver 3, perde 3. Agora, o cuidado. No A, que é o ânion derivado do ametal, esse Y é o número que falta para completar 8. Cátion perde tantos elétrons da última camada. O A é o ânion, ele ganha até ficar estável com 8. Essa ideia é essencial. Agora, o que você vai encontrar? Eu vou te dar um exemplo. Então, você inverte. Olha só, aquele X, deixa eu só voltar ali para vocês compreenderem, ó. Eu tinha o X, que é o número de elétrons perdidos, e Y, o número de elétrons recebidos. O número de elétrons recebidos. E aí, o que você faz? Você inverte esses coeficientes. Eu só tenho que dar um exemplo, tenho. Então, vamos lá. Imagine que você tem uma ligação entre o alumínio, que tem 3 elétrons na última camada, minha lâmpada vai queimar, 3 elétrons na última camada, e o oxigênio, ele tem 6 na última camada. Eu não precisaria fazer alumínio 3 elétrons, aí dou o elétron para lá e para cá. Aí o que você pode fazer? Eu tenho alumínio que tem 3 elétrons na última camada e tenho o oxigênio que tem 6. A regra internacional, aquele que vem primeiro é aquele que vai perder. Quem vai perder os elétrons? O alumínio. Quem vai receber? O oxigênio. Então, o que vai acontecer? Presta bem atenção. Coloco o alumínio primeiro, coloco o oxigênio depois, para fazer a lembrança. O primeiro elemento é o cátion. O que o cátion faz? Ele perde. Quantos elétrons o alumínio vai perder? Todos os elétrons da última camada. E quantos são os elétrons da última camada? 3. Eu vou colocar um 3 ali em cima. Já o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Agora, cuidado, não vai me colocar 6 lá em cima. O oxigênio, ele é o ânion. O ânion, ele ganha. Quantos elétrons o oxigênio ganha para ficar estável? Ele vai ganhar 2. Portanto, em cima do alumínio eu coloco 3, e em cima do oxigênio eu coloco 2, porque é quanto falta para chegar a 8. Aí o que se faz em seguida? Inverte o 3 e inverte o 2. Qual vai ser a fórmula da união entre alumínio e oxigênio? Al2O3. Nossa, professor, que prático. Prático, por isso que é chamada de regra prática. Tem alguém atrasado, bem atrasado aqui? Não consigo ver minha tela, pronto. Então, Al2O3. Então, essa é a ideia essencial. Al2O3 é a nossa fórmula. Continuamos. Ligação metálica, só para fazer a lembrança. Na ligação metálica existem os metais. Qual é a expressão-chave numa ligação metálica? O mar de elétrons, a nuvem de elétrons, a nuvem eletrônica. É só para fazer essa lembrança. Então, na ligação metálica, metal, só metal. Só que a ligação metálica não tem fórmula, não existe fórmula na ligação metálica. Então, você fica sempre atento quando aparece um ferro, uma prata, um ouro, um cobre. Lá tem ligação metálica, nuvem ou mar de elétrons. Pronto, resolve o nosso sistema de revisão. Os metais, eles são sólidos à temperatura ambiente, tirando o mercúrio, que é líquido, bons condutores de calor e eletricidade, são dúcteis, formam fios, maleáveis, formam lâminas. Só para fazer a lembrança. Aí, continuamos. Próxima ligação, e a ligação mais importante para o de hoje, a ligação covalente. O que ocorre numa ligação covalente? Deixa eu colocar as informações. Na ligação covalente, você vai ter, cadê você? Aqui. Na ligação covalente ocorre compartilhamento. Olha as palavras-chave nas ligações. Eu vou falar expressão-chave, que fica melhor. Na ligação iônica, perda, transferência, doação de elétrons. Na ligação metálica, nuvem de elétrons. E na ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Compartilhamentos, mas envolvendo qual tipo de elemento da tabela periódica? Somente a metais. Para e volta. Isso aqui é muito importante para o seu vestibular. Na ligação iônica, eu tenho um metal que perde os elétrons para um ametal.
Na ligação metálica só tem metal, mas também não me preocupa a ligação metálica aqui. Agora, na ligação covalente só existem ametais. Então, uma boa parcela de questões que você encontra em vestibular fala assim: dada a substância XYZ, determine se esses compostos são iônicos ou covalentes. Professor, como é que eu vou saber um negócio desse? Se tiver metal com ametal, ligação iônica. Se tiver apenas ametais, a ligação é covalente. Essa é a ideia. E a palavra-chave na ligação covalente é o compartilhamento de elétrons. Como assim compartilhamento de elétrons? Aqui tem uma pequena animaçãozinha. Os dois átomos de flúor, eles ligam, e quando eles se ligam, deixa eu só colocar uma canetinha aqui, ó. Vou colocar aqui uma cor, vou colocar aqui uma cor vermelha. Veja bem, essa ligação aqui, ó, essa ligação, esse par de elétrons, ele é compartilhado, ele pertence aos dois elementos agora. Eu só me dar outro exemplo. Vamos pegar o seguinte. Eu tenho dois elementos da tabela periódica, o carbono de número atômico 6 e o oxigênio de número atômico 8. Eu vou fazer um exemplo em que você tem todo o trabalho do mundo, todas as informações que um vestibular poderia perguntar para você. Então, primeira coisa, quantos elétrons o oxigênio tem na última camada? O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. O que ele é? Um A-metal. Já o carbono, feita a distribuição eletrônica, ele tem 4 elétrons na última camada. O que ele é? Metal ou ametal? Ah, professor, 1, 2 ou 3 é metal. Se não for 1, 2 ou 3, só pode ser ametais. Eu tenho ligação entre dois metais, aliás, entre dois ametais. Um tem 4, outro tem 6 na última camada. Ambos tendem a ganhar elétrons. Logo, o que vai acontecer? Compartilhamento de elétrons. Como é que funciona esse compartilhamento de elétrons? Então, eu vou colocar o carbono no centro, e esse carbono tem 4 elétrons. Num dos lados do carbono, eu vou colocar o oxigênio. Um dos lados, vou colocar o oxigênio. Aí, o que você vai ter? O carbono tem 4 elétrons, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. 6. O que você vai fazer? Você vai fazer a primeira ligação covalente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, o oxigênio tem 7 elétrons na última camada, não está estável. 1, 2, 3, 4, 5 também não está estável. O que você faz? Outro compartilhamento de elétrons. Você pode ir fazendo compartilhamentos até que todos fiquem estáveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, o oxigênio está estável. O carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono não está estável. Opa, o oxigênio está estável, mas o carbono não está. Como é que eu posso estabilizar esse carbono? Aí o que você pode fazer? Você pode chamar um outro átomo de oxigênio, lá no outro lado, também com 6 elétrons. Faço a primeira ligação covalente, então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, também não está estável. O oxigênio está com 7, e o que você faz agora? A última ligação covalente. Então, a ligação covalente ocorre por compartilhamento de elétrons. Como é que eu represento essa ligação covalente? Através de uma fórmula estrutural. Para cada par de elétrons, você representa por um traço. Como eu fiz 2 compartilhamentos, 2 pares, 2 traços, e esses dois traços representam uma dupla ligação. Então, eu tenho um carbono com 2 duplas. Uma com oxigênio para a esquerda, outra com oxigênio para a direita. E a fórmula molecular desse composto, CO2. Então, não faz muito tempo atrás que você viu essa aula, mas eu preciso relembrar. Então, está aí o nosso material. Agora, um outro exemplo. Fósforo 15 e o hidrogênio 1. Eu preciso comentar sobre o hidrogênio, não tem como fugir dele. Então, primeira coisa, o fósforo, aliás, o hidrogênio tem um elétron na última camada, e o fósforo, ele tem 5 elétrons. E aí que vem um cuidado. Ah, o hidrogênio, ele tem um elétron na última camada. O professor falou que quando tem um elétron na última camada, ele é metal. Cuidado. Exceção para o hidrogênio. Imagine, tadinho do hidrogênio. Ele só tem um elétron na última camada. Se ele perder o único elétron que ele tem, ele vai ficar alegre, vai ficar contente, vai ficar estável? Não. O hidrogênio precisa receber. O fósforo precisa receber. Quando os dois elementos tendem a receber elétrons, que ligação que ocorre? Covalente. Como é que ficaria a nossa fórmula? Então, a fórmula vai funcionar assim, ó. Então, eu vou colocar o fósforo tem 5 elétrons na última camada, e em um dos lados eu coloco o hidrogênio, que tem 1. Aí, o que você vai fazer? Vai fazer a primeira ligação covalente. Só que quando se faz a primeira,
O hidrogênio já está estável com 2. O hidrogênio é um dos poucos elementos que vai ficar estável com 2. É o hidrogênio e o hélio. Então, o hidrogênio ficou com 2 elétrons, ficou estável. Mas o fósforo não. O que você faz? Pega o outro átomo de hidrogênio que tem um elétron. Faz a ligação covalente com ele, o hidrogênio voltou a ficar estável. Agora, olha só. 1, 2, 5, 6, 7. Não está estável ainda. O que você faz? Pega o outro hidrogênio, o hidrogênio faz a ligação, e aí você tem 3 ligações simples. Isso é ligação covalente, é isso que eu vou precisar para a aula de hoje. Saber se tem elétron livre, se não, repare que o fósforo tem elétron sobrando, isso vai ser importante. Agora, pH3 é a forma do nosso composto. Só para fechar, isso é assunto muitas vezes um pouco mais delicado, a ligação covalente dativa. Você já viu isso também em aula. A ligação covalente dativa, fiz uma parte textual lá na aula, estou reescrevendo aqui. Então, ligação dativa. Quando que um elemento pode fazer a ligação dativa? Quando o elemento já está estável, voltou a conexão, quando ele já está estável e eu preciso ainda fazer ligação com um par de elétrons. Olhem bem. A ligação covalente dativa, ela só vai ocorrer quando o elemento já está estável com 8, já fez todas as ligações possíveis, mas ainda eu preciso compartilhar um par de elétrons. Esse é o processo que você tem. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagine que você tenha que montar a molécula do SO2. Vou dar algumas dicas. O S, o enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada e o oxigênio também. Tanto enxofre quanto oxigênio estão na família 6A ou na família 16. Essa seria a ideia essencial. Então, a molécula de dióxido de enxofre. Como é que você montaria essa forma? Então, eu vou colocar o enxofre no centro. Ao redor desse enxofre, ele tem 6 elétrons. Está lá os meus 6 elétrons. Aí, o que você vai fazer? Eu tenho um oxigênio num lado, deixa eu já colocar os oxigênios, e um oxigênio lá no outro lado. Então, a molécula do dióxido de enxofre tem um enxofre no centro e os 2 oxigênios nas laterais. Escolha qualquer um desses oxigênios, não importa. Eu vou escolher um aqui. Então, vou fazer a primeira ligação covalente, está com 7 e está com 7. Fiz a primeira. Fiz a segunda, 8 e 8 elétrons. Professor, o enxofre já está estável com 8. Como é que ele vai poder fazer uma ligação com outro oxigênio? É aí que entra a ligação dativa. O elemento central já está estável com 8 e ele ainda tem par ou pares de elétrons disponíveis. Como é que vai funcionar? Eu tenho um par de elétrons, esse par de elétrons pode fazer o compartilhamento com outro oxigênio. Professor, você está doando ele? Não, eu não estou doando, eu estou compartilhando. Como é que funciona esse sistema? Eu vou te mostrar aqui, ó. O enxofre está aqui, aí você fez as 2 ligações covalentes aqui, fez a ligação, e aí o que é o compartilhamento de elétrons? Eu não estou doando. Aquele oxigênio ali, ó, ele vem e se encaixa nesse par de elétrons. Ó, o par de elétrons do enxofre é esse par de elétrons aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até deixei os elétrons do oxigênio ali numa outra cor para você compreender que esse par de elétrons aqui, ó, deixa eu colocar na caneta aqui, ó. Esse par de elétrons agora pertence aos 2. Mas a ligação dativa, ela só vai acontecer quando o elemento central já está estável, mas ainda eu preciso fazer um compartilhamento de um par de elétrons. É sempre par de elétrons. Ponto. Fecha essa ligação dativa. Então, aí eu tenho a dupla ligação e para representar a dativa, normalmente se representava por uma seta. Só que hoje, nas provas modernas, não tem mais a seta, é só um tracinho. Então, eu tenho uma dupla ligação, e aquela ligação ali na ponta esquerda é uma ligação dativa. Vou repetir. A ligação dativa, ela só ocorre quando o elemento central já está estável, mas ainda eu preciso fazer ligações. É isso que me interessa agora. Agora, opa, volta um pouquinho, muito rápido aqui. Novamente, questão de teoria moderna. Teoria da expansão do octeto. Os elementos que estão presentes no terceiro período em diante, apenas os elementos do primeiro e segundo período. Mas eu vou adiantar aqui, ó. Eu já dei essa aula, está bem claro. Então, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o flúor, eles não podem fazer a expansão do octeto. Eles fazem apenas
a ligação dativa. Então, de todos os elementos da tabela periódica, de todos os elementos, pode ter expansão do octeto, ou seja, o elemento pode ficar estável com 10, com 11, com 12, com 16, com 6, com 4, não importa. O elemento central não me interessa mais. Quem deve ficar estável são os elementos adjacentes, os elementos que estão presos a ele. Então, o que você tem? Os elementos que não estão no terceiro período em diante, os elementos boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, são os únicos elementos que ainda vão fazer ligação dativa. Isso é nova teoria, nova. Estou entrando agora nos livros mais modernos. Os elementos boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor não fazem expansão, eles fazem dativa. Qualquer outro elemento dos 112 elementos, 118 elementos da tabela periódica que você tem, tira esses elementos aqui, tira esses 5, ou seja, 113 elementos podem fazer a expansão, sem problema qualquer. E como é que funciona isso? Então, vejam bem, vou te dar uma outra molécula, vou te dar a molécula do SO3. Você viu agora o SO2, eu te dou o SO3. Como é que funciona? Eu vou colocar o enxofre no centro, que tem 6 elétrons. Opa, volta só um pouquinho. Tá, já começou. O enxofre tem 6, esse oxigênio tem 6, 6 e 6. Todos eles têm 6 elétrons. Vou escolher um deles para começar a fazer a primeira ligação. Fiz a primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que o oxigênio não faz expansão, ele tem que fazer 2 ligações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, já está estável com 8. O professor vai fazer a ligação dativa? Poderia pegar esse par de elétrons e fazer uma dativa com aquele oxigênio, poderia pegar esse par de elétrons e fazer uma dativa com esse oxigênio. Porém, o enxofre está no terceiro período. Se ele está no terceiro período, ele pode fazer a expansão do octeto. O que é isso? Em vez de fazer dativa, eu posso fazer 2 ligações normais. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Eu posso fazer tantas ligações quantos forem necessárias. Professor, mas olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O enxofre, ele está estável com 12 elétrons. Sim, expansão da teoria do octeto. Então, elemento enxofre, fósforo, esses elementos, eles podem fazer a expansão sem problema nenhum. Professor, e se eu tiver numa prova discursiva e quiser fazer uma dativa com esse oxigênio e com aquele outro oxigênio? Pode. O que a IUPAC recomenda é uma recomendação, não é uma proibição. Então, essa é a ideia que você tem. Então, essa é a minha revisão. Essa é a minha revisão. Porém, eu vou precisar, só ver o tempo aqui, como é que tá? Eu vou precisar que vocês anotem, preciso que vocês anotem uma pequena tabela de geometria molecular. O professor Jamal, precisa me avisar que o professor Jamal não deu essa aula ainda, mas de qualquer maneira, eu vou apresentar uma tabela, depois ele explica de maneira mais clássica, mas é uma tabelinha simples, bem simples, depois ele aprofunda esse assunto. O que é a geometria molecular? É a forma como que eu represento os átomos no espaço. Geometria molecular. Quando você fala em geometria, te dá uma sensação que vai entrar semelhança de triângulos. Não, não vai ter. É simplesmente em geometria. Quais são as principais geometrias que vocês vão ter que trabalhar? Vocês vão ter que trabalhar com geometrias, já vou aumentar isso em uma outra tela. A angular, a linear, a piramidal, aí você vai encontrar a trigonal e a tetraédrica. São essas 5 geometrias que vão me interessar. A geometria angular, a linear, a piramidal, a tetraédrica e a trigonal. Então, as moléculas, elas vão ficar dispostas no espaço, como esses desenhos aqui. Professor, mas isso é importante? É importante. Então, o que acontece? Eu vou colocar um desenho um pouquinho melhor para você compreender. As 5 geometrias clássicas que vão me interessar. A molécula angular, eu tenho o átomo central aqui que está em rosa, e os 2 átomos adjacentes. Linear, o átomo está no centro, os 2 átomos estão à sua volta. Molécula piramidal. Piramidal é mais ou menos assim, ó. Lembrando que a molécula piramidal, ela é espacial, ela é assim, ó. Então, tetraédrica também tem uma forma espacial, então o professor Pedro muitas vezes traz aquelas figuras, é um tetraedro, e a forma trigonal, ela é plana. Tem um átomo central, é como se tivesse assim, minha mão aqui, tem um átomo aqui em cima e 2 aqui nas laterais, é no plano, do papel. Essas são as 5 geometrias que me interessam. Professor, e como é que eu vou saber essas geometrias? Então, como o Jamal não deu a aula, eu vou adiantar isso aqui, ó, eu vou direto para a minha tabela. Que ele vai trabalhar isso aqui com mais calma. O que eu preciso que vocês anotem, é essa tabela aqui também ainda não.
pula um pouquinho, aqui, é isso aqui, ó. É isso que eu quero que vocês anotem. Até vou esperar um pouquinho, vocês pegarem uma folha de papel, pegar o seu caderno e vão anotando. A gente vai preenchendo essa tabela. Então, o que acontece? Eu vou montar uma tabela até um pouco mais completa, até um pouquinho mais aprofundada, porque geralmente nós terminamos as moléculas até 5 átomos, as moléculas pentatômicas. Mas eu vou colocar a molécula hexa e heptatômica junto. Já que é uma tabela, vamos montar. Então, ela, por enquanto, ela está vazia, nós vamos compreender e vamos montar essa tabela com vocês. Então, a ideia é número de átomos, átomo central, geometria. Então, o que vai interessar a geometria? Pega esse papel, monta a tabelinha aí, de qualquer maneira, esse arquivo que eu estou ministrando agora vai estar disponível para você lá no HD, lá nas páginas lá do seu A+, e também o vídeo depois. Então, você pode retomar isso à medida que você quiser, mas é importante que vocês anotem. Então, o que acontece? Primeiro é simples. Uma molécula que apresenta 2 átomos, tipo HClN2O2. Logicamente, não tem átomo central, e a molécula só pode ser linear. Isso é fácil. 2 átomos, só tem 2 pontas, só pode ser uma linha, só pode ser uma molécula linear. Agora que vem um probleminha, mas é fácil para você entender. Molécula que tem 3 átomos. Quando a molécula tiver 3 átomos, uma molécula triatômica, como, por exemplo, H2O, 2 hidrogênios mais 1 oxigênio. CO2, um carbono mais 2 oxigênios, é uma molécula triatômica. Eu vou depender do átomo central. Professor, o que é o átomo central? O átomo central é aquele que que vai ter a maior quantidade de ligações possíveis. Então, aquele que vai ter a maior quantidade de ligações é aquele que está em menor quantidade atômica na molécula. Como assim? H2O. Quem está em menor quantidade de átomos na molécula de água? É o oxigênio. Então, o oxigênio vai ser meu átomo central. Gás carbônico, CO2. C, um carbono, 2 oxigênios. Quem vai ser meu átomo central? O carbono. PH3. Só tem um fósforo e 3 hidrogênios. O P é meu átomo central. NH3. O N é o meu átomo central. Então, o átomo central é aquele que está em menor quantidade atômica. É aquele que está com menor quantidade de tudo. Então, se tiver só 1 e 2, aquele que tiver 1 é o meu átomo central. Se esse átomo central estiver com elétrons sobrando, elétrons que não participam das ligações, a minha molécula vai ser angular. Agora, se a minha molécula triatômica não tiver elétrons livres, se todos os elétrons da última camada participarem das ligações, a minha molécula vai ser linear. Então, captou? Molécula triatômica. Olha o átomo central. Se sobrar elétron livre, é angular. Se não sobrar elétrons livres, é linear. Já vou te dar exemplos disso aqui. Outro probleminha. Molécula que tem 4 átomos. Molécula tetraatômica. 4, tetraatômica. Se tiver elétrons livres no átomo central, a molécula tem geometria piramidal. Agora, se ela não tiver elétrons livres, se todos os elétrons estiverem ocupados, ela vai ter geometria trigonal. Eu vou colocar até com cores diferentes para você observar. Então, o maior trabalho para a geometria molecular são moléculas tetratômicas e triatômicas, porque você vai ter que analisar o átomo central, se tem ou não tem elétrons livres. Se tiver elétrons livres, triatômica é angular, se não tiver, linear, com 4 átomos. Com elétrons sobrando piramidal, sem elétrons livres, trigonal. E deixa essa tabelinha em cima da mesa, porque ela vai ser importante. Outra ideia, 5 átomos, aí fica fácil. 5 átomos, eu nem vou me preocupar, o átomo central não vai ter elétrons livres, ela vai ser tetraédrica. Moléculas pentatômicas como metano, CH4, são moléculas tetraédricas. 6 átomos, por desencargo da minha consciência. Com 6 átomos, átomo central sem elétrons livres é uma molécula bipiramidal, você nem imagina ela no espaço, e se ela tiver 7 átomos, sem elétrons livres no átomo central, ela é octaédrica. Por que me preocupa? Porque, já posso dizer que há 3 anos atrás, a Federal do Paraná cobrou uma molécula que era o hexafluoreto de enxofre. Hexafluoreto de enxofre, tem 7 átomos, ele perguntava a geometria. Qual que era a geometria para uma molécula heptatômica? Octaédrica. Então, essa tabelinha é muito importante para você grudar lá naquela sua parte onde você coloca informações importantes da química. Então, eu resumo
embora o Jamal depois vai trabalhar essa aula com mais calma, eu trabalho a tabela de geometria molecular. Você precisa saber isso aqui. Então, grava bem essa tabela, depois você vai trabalhar com mais calma, mas é uma forma muito mais simples para você entender a lógica desse material. Então, hibridação. Eu preciso voltar porque muitas vezes vai ser cobrada a parte de orgânica. Quando eu falo em geometria, eu tenho também a geometria dessas cadeias. Isso aqui você já viu comigo lá na parte de orgânica. Hibridação sp3, o ângulo de 109 graus e 28 minutos, e um carbono sp3 tem qual geometria? Tetraédrica. Então, carbono de simples ligações tem geometria tetraédrica. Carbono que tem dupla ligação é a hibridação sp2, o ângulo de ligação de 120, geometria trigonal. Olha bem, simples ligações no carbono sp3 tetraédrico, dupla ligação no carbono trigonal, hibridação sp2, e se o carbono tiver tripla ou duas duplas ligações, ele vai ter uma geometria linear. Como eu preciso falar em geometria molecular, pode ser que você tenha uma molécula orgânica, e a molécula orgânica é mais fácil. Carbono de simples, tetraédrico, porque é sp3, carbono de dupla, trigonal, porque é sp2, carbono de triplo, duas duplas, linear, porque é sp. Então, uma lembrança sobre geometria de compostos orgânicos, que também vai me interessar. Agora, polaridade das ligações. Polaridade das ligações. Estou entrando o tempo todo. Então, quando eu falo em polaridade, é polar, vem de polos. E para saber se tem polo ou não, eu tenho que saber diferença de eletronegatividade. Como assim diferença de eletronegatividade? Eu vou trazer essa tabelinha já já. Mas entre hidrogênio e cloro, quem é mais eletronegativo entre hidrogênio e cloro? Você viu o Jamal, propriedades periódicas. Entre hidrogênio e cloro, o cloro é mais eletronegativo. Então, na hora que você vai fazer a ligação ali, a animaçãozinha, aquela ligação ali, ó, ela é mais atraída para o cloro. Por quê? Repare, então no desenho ali, ó, repare que o par de elétrons, ele está mais próximo do cloro e mais distante do hidrogênio. Por quê? Porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. E como o cloro é mais eletronegativo, você deve estar vendo ali, ó, que tem uma carga, deixa eu colocar em destaque aqui, ó, tem uma carga negativa em cima do cloro e vai ter uma carga positiva em cima do hidrogênio. Como apresenta uma carga relativa negativa e positiva, eu tenho uma ligação polar, porque cria polos. Fechou? Então, olha só. Aí você tem a ligação entre átomo de cloro e o hidrogênio, uma ligação polar. Por que é uma ligação polar? Porque existe diferença de eletronegatividade. É fácil. Vou te dar um resuminho já, que vai facilitar a tua vida. Agora, e se eu fizer uma ligação entre dois átomos de hidrogênio? Entre dois átomos de hidrogênio, veja bem, acontece a ligação, só que entre dois Hs, entre dois hidrogênios, quem que é o mais eletronegativo? Professor, os átomos são iguais. Sim, se os átomos são iguais, não há diferença de eletronegatividade. Se não tem diferença, não vai ter polos. E se não vai ter polos, a ligação é apolar. Então, a ligação entre dois átomos de hidrogênio é polar. Isso que é matéria nova da aula de hoje, mas é óbvio. Então, para facilitar muito a sua vida, quer ver? Eu vou te dar a seguinte ideia. Anotem isso, eu espero um pouquinho. Quando que eu tenho uma ligação covalente polar e quando que eu vou ter uma ligação covalente apolar? Quando os átomos forem iguais, a ligação é apolar. Então, entre dois hidrogênios, entre dois oxigênios, entre dois nitrogênios, átomos iguais, não há diferença de eletronegatividade, portanto, ligação covalente apolar. Agora, óbvio, se os átomos forem diferentes, a ligação é polar. Fácil. Então, se você pegar, tem uma ligação entre um elemento X e Y. Esses elementos são diferentes. Se eles são diferentes, ligação polar. Se os átomos forem iguais, apolar. Ponto final. Isso aqui, anotem. Acha num cantinho na apostila, no caderno, mas anotem essa informação. A polaridade da ligação. Então, a polaridade da ligação, eu tenho uma... Quando os átomos forem iguais, a ligação é apolar. Quando os átomos forem diferentes, a ligação é polar. E só uma coisa óbvia. Todas as ligações iônicas são polares. Ou seja, a ligação iônica já tem íons, já tem polos. Então, toda ligação iônica, ela é polar. Mas não vai fazer diferença não, porque NaCl, os átomos são diferentes. Se os átomos são diferentes, é polar.
Então é fácil. Então a única coisa que eu quero é que você grave. Para ser uma ligação apolar, só pode existir átomos iguais. Átomos iguais. Ponto. Resolve grande parte desse material. E aí fica uma dúvida. Eu não sei se o professor Jamal chegou a falar sobre polaridade das moléculas, se a molécula é polar ou apolar. Eu vou fazer só um pequeno apanhado aqui, porque depois o Jamal vai trabalhar isso com vocês. Então, polaridade das moléculas. Como é que eu vou saber se uma molécula ela é polar ou apolar? Ela vai depender de um negócio chamado vetor momento resultante, vetor dipolar, vetor resultante, tem vários nomes que vocês vão encontrar. É esse U, Mi com uma seta para cima. Eu vou precisar um pouco da física, para vocês compreenderem. Como assim física? É polar ou não? Eu vou depender das seguintes informações. Vou depender da geometria dessa cadeia, olha a tabela que você acabou de anotar. E vou depender da diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos. Aí eu coloco aqui na tela quais são os 10 elementos mais eletronegativos. Também gostaria que você anotasse. Então, o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, que o nitrogênio, que o cloro, que o bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Esses 10 elementos seria muito, mas muito interessante que você memorizasse. Os 10 elementos mais eletronegativos da tabela. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Professor, tem alguma frase para lembrar? Tem várias. Inclusive frases ridículas das mais possíveis e variadas. Mas eu vou usar essa aqui, ó. Fui ontem no Clube Brasil, só comi pão com hambúrguer. É ridículo, mas funciona. Fui ontem no Clube Brasil, só comi pão com hambúrguer. Ou seja, lembra os 10 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. É isso que vai depender. Então, para você determinar, o Jamal vai trabalhar isso depois com calma. Polaridade de uma molécula, eu vou depender dos vetores. O professor vai ter que usar física? Não se preocupe, são vetores bem simples. Ou os vetores se anulam, se os vetores se anularem, aí vem a resposta. Se os vetores se anularem, por exemplo, assim, ó, os dois vetores vêm para o centro. Repare que se você fizesse com os seus dedos aqui, ó, colocar a mesma força, as forças se anulam. Ou então, se fizer isso aqui, ó, se você fizer isso aqui, ó, as forças se anulam. Se as forças se vou ter uma molécula apolar. Agora, se os vetores não se anularem, por exemplo, forças assim, uma força para cima, forças assim, a força vem para baixo. Se as forças não se anularem, eu tenho uma molécula polar. Isso eu vou precisar muito para a aula de hoje. Então, o que acontece? Como é que eu vou saber se os vetores se anulam ou não? Então, vamos fazer o seguinte, vou te dar um exemplo. Dióxido de carbono. Se vocês observarem bem, o carbono ele tem 4 elétrons na última camada. Se vocês anotaram alguma coisa, eu montei esse dióxido de carbono lá naquele exemplo da ligação covalente. O carbono ele tem 4 elétrons na última camada e todos os 4 elétrons estão sendo usados. A primeira pergunta que eu faço: qual é a geometria da molécula do CO2? Parem e pensem. Ela tem 1, 2, 3 átomos na molécula. Tem 3 átomos. É uma molécula triatômica. Vai lá na sua tabelinha de geometria molecular, vai lá na sua tabelinha, eu pedi para você anotar, qual é a geometria para uma molécula que tem 3 átomos. Professor, tem duas. Ou ela vai ser angular, se ela tiver elétrons livres, ou ela vai ser linear, se ela não tiver elétrons livres no átomo central. Quem me interessa é o carbono. Só que todos os 4 elétrons do carbono estão sendo usados para fazer as ligações. Portanto, qual é a geometria para a molécula do gás carbônico? Uma molécula linear. É uma molécula linear, está na linha, do jeito que eu coloquei. Agora, entre carbono e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? Entre o carbono e o oxigênio, o mais eletronegativo é o oxigênio. Então, eu vou criar 2 vetores. Como assim 2 vetores? Um vetor que aponta para o elemento mais eletronegativo, o oxigênio, para cá, e outro vetor que aponta para o outro oxigênio. A pergunta que eu faço agora é, isso aqui é fundamental para a aula de hoje. Esses 2 vetores, eles se anulam ou não se anulam? Eu tenho uma força para cá e uma força para cá. Se você fizer essa força, os vetores eles se anulam. E quando os vetores se anularem, eu vou ter uma molécula apolar. Então, olhem bem,
quando você colocar os átomos na geometria correta e colocar os vetores. Professor, como é que eu sei esse vetor? Esse vetor, ele vai apontar para o elemento mais eletronegativo. Sempre a ponta do vetor aponta para o elemento mais eletronegativo. Professor, e como é que eu vou saber quem que é o mais eletronegativo? Montei a tabelinha aqui, ó. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Essa seria a ordem. Aí você vai montar a molécula do CO2, vai perceber que o carbono não tem elétrons na última, aliás, não tem elétrons livres na molécula linear. Um vetor para o oxigênio, outro vetor para o oxigênio. Só que esses dois vetores se anulam, e se esses vetores se anulam, a molécula é apolar. A molécula é apolar. É isso que eu preciso para a aula de hoje, para você ver onde que eu tive que ir. Tive que voltar lá para a ligação covalente, falar um pouco sobre geometria, vetores da física, diferença de eletronegatividade, para chegar nessa informação. Se a molécula é polar ou apolar. É isso que vai me interessar. Então, vejam bem. Vou te dar um outro exemplo. A molécula de água. A água, ela tem, o oxigênio, ela tem 6 elétrons na última camada, eu não consigo colocar aqui os elétrons, mas de qualquer maneira, o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada, aliás, consigo sim, depois eu apago, quer ver? Vamos imaginar o seguinte, ó. Vou colocar só aqui, ó. Eu tenho oxigênio, esse oxigênio aqui, ó, ele tem 6 elétrons na última camada, só perdoe o garrancho aqui, ó, porque é mão livre. Então, eu tenho 6 elétrons na última camada para o oxigênio, e o hidrogênio tem 1. Então, você vai fazer essa ligação com o hidrogênio e vai fazer essa ligação com outro hidrogênio. Então, perceba, todos os elementos estão estáveis, mas dá uma olhadinha nesse átomo central aqui, ó. Tem algum elétron sobrando nesse oxigênio? Tem. Repare que tem 2 elétrons em cima e embaixo sobrando. Esses elétrons que não participam das ligações são chamados de elétrons livres. Vai lá na sua tabela. Lá na sua tabela, eu tenho 1, 2, 3 átomos. Vai lá na tua tabela. Quando a molécula tem 3 átomos e o átomo central tem elétrons livres, qual é a geometria que está escrita aí? Angular. Então, a molécula de água é uma molécula angular. Deixa eu apagar aqui para continuar agora. Então, como eu tenho uma molécula angular, ela está aqui, ó. Essa é minha molécula angular. Agora, entre hidrogênio e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? É o oxigênio. Então, eu vou criar 2 vetores, uma para cada ligação. E reparem, a pergunta da física, acho que deve ser do Vale isso aí. Eu tenho esses 2 vetores. Esses vetores se anulam? Não. Esses vetores, eles não vão se anular. Você vai ter um vetor momento resultante para cima. Mas eu não quero nem saber se vai para cima, se vai para baixo, se vai para o lado esquerdo, se vai para o direito, isso não me interessa. O que me interessa é, esses 2 vetores se anulam ou não se anulam? Como esses 2 vetores não se anulam, significa que eu vou ter uma molécula polar. É isso que vai me interessar, que é uma matéria que, se pouco me engano, o Jamal também vai voltar com vocês, mas de qualquer maneira eu já adiantei. Então, você vai montar as geometrias e vai verificar os vetores. Se os vetores se anularem para o centro ou nas laterais, molécula apolar. Se os vetores não se anulam, como é o caso da molécula de água, se eu tenho um vetor resultante, a molécula vai ser polar. É essa a informação mais importante que eu tenho para agora sim, na página 331, dar início à minha aula, porque eu preciso de todas essas informações. Forças intermoleculares. Agora ficou fácil. 2 telas, na realidade, resolvem todos os seus problemas. Então, forças intermoleculares são forças que ocorrem entre as moléculas. Só que eu tenho que saber se essa molécula é polar ou apolar. Eu tenho que saber se é polar ou apolar. Esse é o grande pré-requisito que nós temos. Então, está ligada diretamente à polaridade da molécula. Está ligada à polaridade da molécula. O que você precisa saber? Eu vou montar um esqueminha aqui embaixo, e esse esqueminha você anote, é o resumo da aula de hoje. É o resumo da aula de hoje. Só que veja bem, o que eu vou precisar para chegar na aula de hoje? Toda a matéria anterior. E se vocês contarem na apostila, é a apostila 3 inteira. Ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, geometria molecular, polaridade das ligações e polaridade molecular. São 5 temas envolvidos para dar uma única informação, para saber qual é o tipo de força intermolecular. Então, o que acontece? As 2 primeiras forças intermoleculares são chamadas de dipolo ou dipolo permanente. Essa é uma das forças que você encontra.
Dentro dessa força de dipolo, eu posso encontrar também a chamada ligação de hidrogênio ou a ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio é mais sonoro, mas de qualquer maneira você vai encontrar ou ponte ou ligação de hidrogênio. Essas duas forças intermoleculares, elas ocorrem apenas em moléculas polares. Se a sua molécula for polar, ou você vai ter dipolo-dipolo, ou vai ter ponte de hidrogênio. Professor, como é que eu sabia isso? Calma, tem uma outra tela para ficar um pouco mais claro isso daqui. Então, mas veja bem, qual é o grande segredo aqui? Quando a sua molécula for polar, quando a soma daqueles vetores não for nula, no caso da molécula de água, ou a molécula de água tem dipolo, ou dipolo permanente, são sinônimos. Ou eu tenho ponte ou ligação de hidrogênio. Agora, se a sua molécula for apolar, como a do gás carbônico, existem vários nomes que vocês vão encontrar, são sinônimos. Então, você vai encontrar dipolo induzido, que é a recomendação internacional, dipolo momentâneo, dipolo instantâneo ou forças de London. Então, olhem bem, quando a sua molécula for apolar, é uma força apenas, só que essa força pode ter vários nomes. Dipolo induzido, dipolo momentâneo, dipolo instantâneo ou forças de London. Até um tempo atrás era chamada força de Van der Waals. Mas essa tela aqui, ela resume grande parte do seu problema. Primeiro, qual é o grande segredo da aula de hoje? Saber se a molécula é polar ou apolar. Se for uma molécula polar, ou você vai ter dipolo-dipolo ou ponte de hidrogênio. Aqui não é unidunité. Aqui embaixo você poderia escolher qualquer um desses nomes para colocar em molécula polar. Agora, na ligação polar, na molécula polar, ou é dipolo-dipolo ou é ponte de hidrogênio. Como é que isso vai funcionar? Então, vejam bem. Vou te dar uma outra ideia. Vou passar para colocar aqui embaixo, ó. Dipolo induzido, dipolo momentâneo, dipolo instantâneo, forças de London para moléculas apolares. Essa tela é o resumo da aula de hoje. Então, você precisa saber que quando a molécula for polar, dipolo-dipolo ou ponte de hidrogênio. Quando a molécula for apolar, dipolo induzido ou dipolo momentâneo ou dipolo instantâneo ou forças de London. Qualquer um desses nomes resolve. Professor, eu posso escolher? Pode escolher, tipo unidunité, salaminimbuí. Agora, na molécula polar, aí não é unidunité, aí é um poder de decisão. Quer ver como que vai funcionar melhor? Então, vejam bem. Essa é a última tela. Então, aqui fica até mais fácil para você compreender. Quando a sua molécula for apolar, ou seja, os vetores se anulam ou no centro ou nas laterais, você vai ter uma única força intermolecular. Só que essa força pode ter vários nomes. Dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, ou dipolo momentâneo, ou forças de London, ou até forças de Van der Waals, se você pegar uma questão mais antiga. Agora, se a sua molécula for polar, ou você vai ter a ligação de hidrogênio, ou vai ter o dipolo-dipolo. Professor, como é que eu vou saber quando que eu tenho ligação de hidrogênio? Aí que vem a tela final. Para que aconteça uma ligação de hidrogênio, obviamente eu preciso do hidrogênio. Só que esse hidrogênio tem que estar preso a quem? O hidrogênio ele tem que estar preso aos 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Toda vez que você tiver um H preso a um F, um H preso a um oxigênio tipo álcool, OH, um H preso ao nitrogênio tipo amônia, NH3, a força de interação é por ligação de hidrogênio. Agora, se você não tiver H preso ao FON, vamos deixar isso mais íntimo, o H preso ao FON é uma ligação de hidrogênio. Se a molécula for polar e não tiver o H preso a FON, dipolo-dipolo, ponto, final, resolve o problema. Então, olha só, quando a sua molécula for apolar, você pode escolher dipolo induzido, instantâneo, momentâneo. Se bem que você não escolhe porque já está na alternativa, mas vai ter uma dessas expressões. Agora, se a sua molécula for polar, ela vai ter duas forças. Ou é ligação ou ponte de hidrogênio, quando o H está preso ao FON, e se não tiver H preso ao FON, é dipolo-dipolo. E aí, outro detalhe, para o Enem, existe uma outra força chamada íon dipolo. Só que, repare, é autoexplicativo. Eu tenho um íon, eu vou ter alguém com carga positiva, alguém com carga negativa presa a uma molécula. Isso é uma ligação íon dipolo. Então,
quando um sódio, por exemplo, com carga positiva, um cloro com carga negativa, está preso a uma molécula de água. Quando você coloca sal de cozinha na água, o Na+ se separa do Cl-. O Na+ fica com um monte de moléculas de água em volta, o Cl com um monte de moléculas de água em volta. Isso é chamada força de íon-dipolo. Essa tela aqui, ó, é a tela máxima. Isso aqui você precisa memorizar. Então, quando a molécula for apolar, dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo momentâneo. Se for uma prova discursiva, unidunite salame mingui. Agora, quando a molécula é polar, não tem esse processo. Você vai ter que definir. Ou na ligação de hidrogênio, ou num dipolo-dipolo. E como é que eu vou saber quando que é uma ligação de hidrogênio? Quando o H estiver preso ao FON. Fluoro, oxigênio e nitrogênio, ponto final. Se tiver H preso a F ou a O ou a N, ponto de hidrogênio. Se não tiver, dipolo, ponto, resolve o material. Anotem essa tela, gravem bem essa tela, depois, se for possível, até pegue o arquivo que vai estar depois no seu caderno do A+, se você quiser depois rever alguma coisa na aula, está tudo disponível depois, só você tem que esperar um pouquinho, porque leva um tempo para o vídeo chegar, mas de qualquer maneira está tudo disponível. É uma aula importantíssima para o Enem. Deixa eu te dar uns exemplos. Quer ver? Ó? Dipolo induzido ou o dipolo momentâneo. Simplesmente ocorrem moléculas apolares. Entre dois hidrogênios não tem diferença de eletronegatividade, portanto, aqueles elétrons eles ficam circulando. Porém, de vez em quando, esse elétron pode ficar um pouquinho mais distante e pode criar um dipolo momentâneo, um dipolo instantâneo. Ele aparece, desaparece, como se fosse um pisca-pisca de Natal. Então, ele aparece, desaparece. É uma força fraquíssima, mas ela vai acontecer. Agora, outro exemplo clássico, quando eu tenho um dipolo permanente, HCl. Entre HCl existem átomos diferentes, existe diferença de eletronegatividade. Se for se pensar em vetor, o meu vetor ia apontar para o cloro, eu tenho uma molécula polar. Só que essa molécula polar, ela tem hidrogênio. Mas para ser uma ponte de hidrogênio, o H tem que estar preso a quem? Ao FON. Fluoro, oxigênio, nitrogênio. E aqui o H está preso ao cloro. Logo, eu tenho uma molécula polar, dipolo ou dipolo permanente. E quando que é a ponte de hidrogênio? A ponte de hidrogênio vai acontecer quando eu tenho um H preso a fluoro, oxigênio, nitrogênio. Então, olha só, o H é atraído pelo flúor da outra molécula, o F é atraído pelo hidrogênio da outra molécula, você tem a chamada ponte de hidrogênio. Mas a molécula mais famosa que tem a ponte de hidrogênio, a molécula mais famosa que tem ponte de hidrogênio é a água, H2O. Então, repare que o oxigênio, para aqui um pouquinho, o oxigênio é atraído pelo hidrogênio, o hidrogênio é atraído pelo oxigênio, é chamada ponte de hidrogênio. Tem alguma interferência aqui. Então, em cima disso, você tem as forças intermoleculares. Desce meu telefone. Então, em cima disso, você tem as minhas caracterizações sobre as forças intermoleculares. E aí, bem rapidinho, só para encerrar, ó, só mais uma ideia de ponte de hidrogênio. O oxigênio atraído pelo hidrogênio, o hidrogênio pelo oxigênio, ou seja, o H preso ao FON. É isso que vai me interessar. Porém, para você colocar isso aqui em prática, deixa eu só colocar um pouquinho. Isso aqui é o íon dipolo, ó. O cloro sendo atraído pela molécula de água, o sódio sendo atraído pela água, ou a água sendo atraído pelo sódio. Isso é o chamado íon dipolo. Apareceu já 2 vezes nas 4 últimas provas da Federal do Paraná. Aparece uma carga positiva ou negativa com alguma outra molécula em volta, íon dipolo. E aí, só para fechar, como é que eu posso descobrir se um composto tem maior ou menor ponto de ebulição? Então, para a aula de hoje, o que me interessa é só essa primeira parte aqui, ó. Qual das 3 ligações que você acabou de ver é a mais forte, a mais intensa? É a ligação de hidrogênio, depois vem o dipolo-dipolo e, por último, o dipolo induzido. Portanto, entre as 3 forças intermoleculares que você encontrou, aquelas que apresentam ligação de hidrogênio têm pontos de ebulição bem maiores do que o dipolo-dipolo, que, por sua vez, tem um ponto de ebulição maior do que o dipolo induzido. Essa é a representação para você descobrir, que vai ter algumas questões na apostila que vai falar assim, qual dos compostos a seguir tem maior ponto de ebulição? Procurem aqueles que têm ponto de hidrogênio. Se não tiver, dipolo-dipolo, e o dipolo-dipolo é maior do que o dipolo induzido. Lá na química orgânica, mas a gente vai ter uma aula disso depois, não me preocupa agora, quanto maior a cadeia, quanto maior a massa desse composto, maior vai ser o ponto de ebulição, e se eu tiver uma cadeia com isomeria,
a cadeia normal tem um ponto de ebulição maior do que a cadeia ramificada, mas eu não me preocupo com essas duas aqui, que a gente vai ter uma aula disso lá na química orgânica. O que me preocupa é isso aqui. A ponte de hidrogênio é mais forte do que o dipolo, que é mais forte do que o dipolo induzido. Moléculas polares têm pontos de ebulição maiores do que moléculas apolares. E a última, para encerrar, dentro do meu horário, estou no meu horário ainda, estou no meu horário. Então, só mais um minutinho. Solubilidade. Uma frase. Semelhante dissolve semelhante. O que isso significa? Que composto polar se dissolve em solvente polar. E composto apolar se dissolve em solvente apolar. Por isso que a parte de polaridade, a polaridade é uma parte muito essencial para a aula de hoje. Mas tudo bem. Já encerrei aqui mesmo. Então, quando eu falo em ponto de ebulição, moléculas que têm ponte de hidrogênio têm maior ponto de ebulição do que dipolo, que é maior do que dipolo induzido. Agora, quando eu falo em solubilidade, dissolve semelhante, ou seja, composto polar se dissolve e composto apolar se dissolve em solvente apolar. Essa é a ideia essencial. A água, bem rapidinho, a água é um solvente polar ou apolar? A água é um solvente polar. Portanto, tudo aquilo que se dissolve na água é polar. Aquilo que não se dissolve na água é apolar. Exemplos de casa, açúcar. Se você colocar açúcar na água, dissolve ou não dissolve? Opa, açúcar dissolve. Então, o que o açúcar é? Polar. Se você colocar óleo de cozinha dentro da água, dissolve ou não dissolve? Não dissolve. Então, significa que o óleo é apolar. Tinta não dissolve na água, portanto, apolar. As substâncias que se dissolvem na água são polares, aquelas que não se dissolvem na água são apolares. Ponto, fecha por aí. Aula importante para o Enem, inclusive essa aula depois vai ter continuidade lá na química orgânica, mas para essa parte da química A, é isso que vai me interessar. Então, vou encerrar aqui, aí vocês vão ter que fazer inscrição para outra aula. Tem uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana, se cuidem. Já temos agora notícias boas, a Federal vai acontecer, o Enem vai acontecer depois dessas datas marcadas, e isso é importante para você se preparar de forma correta. Então, um abraço, vejo vocês na quinta-feira. Se alguém tiver alguma dúvida rápida, eu fico um pouquinho aí para responder essa sua dúvida. Mas para aqueles que já vão fazer inscrição, boa quinta, bom final de semana e vejo vocês na quinta-feira. Fechou? Um abraço, tchau!